Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. No episódio anterior, Ira voltou para salvar Orhun, que tinha ficado sozinho na floresta, pois pediu para que ela fosse sozinha até a estrada, pois ele estava atrasando ela. Ira então chega no local e Orhun quase atira nela, mas assim que ele vê que se trata de Ira, ele se levanta e pergunta para Ira por que é que ela voltou. Ira então diz para Orhun que eles vão sair dali juntos. Após alguns segundos, Orhun acaba desmaiando. O episódio começa com Ira já no hospital, aguardando por notícias de Orhun. Ira então começa a se lembrar de tudo o que aconteceu. Ela se lembra do momento em que o tiroteio começou e Sarah foi resgatada por Orhun. Ela também se lembra do momento em que Orhun desmaiou na floresta e alguns minutos depois ela conseguiu acordá-lo e depois o ajudou a chegar na estrada junto com ela, apoiando ele em seus ombros. Ira volta de seus pensamentos e quase desmaia. Ira começa a passar mal e após alguns minutos, Daphne e Zerrin chegam no hospital. Zerrin olha para Daphne e diz: olha, ela ainda está aqui, aquela sem vergonha. Daphne então pede para que Zerrin não seja rude com Ira e não diga nada de ruim para ela. Daphne vai falar com Ira e pergunta se ela tem alguma notícia de Orhun. Ira faz sinal negativo com a cabeça e diz que Orhun ainda está em cirurgia e ninguém do hospital veio falar com ela ainda. Daphne diz que ainda não consegue acreditar que tudo isso está acontecendo e diz para Ira que sentiu algo ruim no coração e que sabia que alguma coisa de ruim tinha acontecido com Orhun. Ira quase desmaia novamente. Daphne então pergunta para Ira se ela está bem e diz para Ira que se ela quiser ela pode ser atendida também, mas Ira responde que está bem. Daphne então diz para Ira que ela pode ir para casa se ela quiser, pois elas já estão ali com Orhun e a Fifi também já está chegando no hospital. Daphne diz para Ira que ela pode levá-la para casa se ela quiser. Ira agradece a ajuda de Daphne, mas diz que vai ir embora sozinha. Ira então sai do corredor. Enquanto isso, Elif conseguiu escapar do cativeiro que Azix estava a mantendo presa. Ela está na rua da casa de Azix tentando conseguir ajuda. Ela então para na frente de uma casa e logo em seguida ela acaba vendo uma senhora que está andando na rua. Elif então pede para que a senhora lhe empreste o seu telefone. Elif então liga para seu pai. O pai de Elif estava conversando com um dos bandidos de Gurbus. Ele estava dizendo que iria pagar a sua dívida dessa vez, mas o bandido acabou desligando na cara dele. Assim que ele encerra a chamada, ele recebe uma ligação de Elif. Ele fica muito surpreso ao ouvir a voz de sua filha. Ele pergunta para a menina o que foi que ela fez e onde é que ela está. E pergunta se os sequestradores deixaram ela ligar para ele. Elif então conta para seu pai que fugiu. O pai dela então diz: garota, o que você fez? Enquanto isso, Azix continua procurando pela menina. Ira ainda está no hospital e, infelizmente, acaba encontrando com a Fifi no corredor. A Fifi vai direto para cima de Ira e diz para Ira que tudo isso é culpa dela. E diz para Ira que Orhun levou um tiro novamente, por culpa dela. A Fifi então diz para Ira que se alguma coisa acontecer com Orhun, ela vai responsabilizá-la por isso. Mas nesse momento, Daphne chega e diz para a Fifi que Orhun já saiu da cirurgia e que ele está muito bem e que tudo isso é graças a Ira, que agiu rápido e salvou Orhun, estancando o sangue dele. A Fifi então diz para si mesma: graças a Deus meu filho está bem. Mas um segundo depois ela se vira para Ira e diz que tudo isso é culpa de Ira. Daphne então diz para a Fifi que Ira salvou o filho dela. E tentando cortar o assunto, ela diz que o mais importante nesse momento é que Orhun está bem. Daphne então diz para a Fifi que Orhun será levado para o quarto em breve e que logo poderá receber visitas. Enquanto isso, Elif está escondida em um local escuro e de repente ela recebe a visita de seu pai. Elif percebe que seu pai está com o braço quebrado. Ela então pergunta o que aconteceu e pergunta se ele fugiu. Ele responde que fugiu porque senão os bandidos teriam feito coisa pior com ele. Pior do que a morte. Elif fica muito triste pelo que está acontecendo com seu pai. Ele então dá um pedaço de pão para a menina comer. Elif está um pouco ressentida com seu pai, mas ao mesmo tempo está feliz em vê-lo. Orhun acaba acordando no quarto e dá de cara com a Fifi, Daphne e Zerrin. A Fifi então pergunta para Orhun se ele está bem, mas a primeira coisa que Orhun diz é: Ira, ela está bem? A Fifi então fica quieta e não responde a pergunta de Orhun. Orhun olha bravo para a Fifi. Ela então decide responder: sim, Ira está bem, está voltando para a mansão. Daphne pergunta para Orhun se ele está bem. Orhun responde que sim.
Zerrin deseja melhoras para Orhun. Orhun está visivelmente triste, pois apenas uma visita interessava para ele nesse momento, que é a de Ira. Enquanto isso, Merin dá comida para Sarah na mansão. Após um tempo, Ira chega no local e mãe e filha se reencontram. Ira pergunta para Sarah se ela está bem. Ira responde que sim. Merin volta ao trabalho, mas antes dela sair do local, Ira agradece ela por ter cuidado muito bem da menina. Sarah então diz: "Onde o meu tio Orhun está? Ele te salvou, né, mamãe?" Ira então responde: "Sim, ele me salvou." A menina então pergunta: "Meu tio Orhun está bem?" Ira então responde: "Sim, ele está bem." Sarah então diz: "Meu tio Orhun prometeu que a traria de volta, e ele cumpriu." Nesse momento, Ira fica muito pensativa com as palavras da menina. Enquanto isso, Elif continua com seu pai escondido em uma cabana abandonada. Elif continua ressentida com o pai. Ele então pede para que a menina o perdoe. Elif pergunta para o seu pai por que é que ele não lhe contou o que estava acontecendo. Elif então diz: "Oh, minha filha, como eu poderia lhe contar uma coisa dessas depois de todo o trabalho que você arranjou para me ajudar a sustentar a casa depois que sua mãe morreu? Eu pedi o dinheiro emprestado ao Gurbus, pois queria montar um negócio para ajudar você com as despesas da casa. Mas o negócio não deu certo e eu não consegui pagar o empréstimo ao Gurbus. E tudo isso aconteceu." Elif, comovida com as palavras de seu pai, acaba o perdoando. Enquanto isso, Azix vai na casa de Elif e começa a vasculhar o local. Ele encontra algumas fotos da família da menina e acaba queimando elas. Ele também pega um cartão de um rapaz chamado Erkan, que na verdade é um rapaz tipo Gurbus, que oferece empréstimos na região. Ele então pega o cartão e vai embora da casa de Elif. Enquanto isso, Orhun está no hospital e começa a pensar no momento em que Ira voltou para ficar com ele e diz que não iria embora dali sem ele e que eles se salvariam juntos. Orhun volta a seus pensamentos e recebe uma ligação de Nursa. Ele então atende e diz: "Nursa, sim, estou bem, não se preocupe. Eu entendo, mas não fique preocupada em vão, eu estou bem. Você sabe que eu faria qualquer coisa para salvá-las. E eu faria tudo isso novamente. Não se preocupe comigo." Orhun então encerra a ligação e acaba vendo Daphne na porta, que estava triste, escutando toda a conversa dele e se dando conta de que Ira é o centro da vida de Orhun. Daphne então entra e entrega alguns remédios para Orhun e diz que a Fifi foi embora pois estava um pouco cansada e diz para Orhun que ela vai ficar com ele e que se ele tiver algum pedido, pode dizer a ela. Daphne então se senta na cadeira e fica toda feliz em estar cuidando de Orhun. Mas Orhun fica em silêncio, olhando para o nada. Enquanto isso, Ira coloca Sarah para dormir. Sarah então se vira para dormir e Ira começa a se lembrar do momento em que Orhun a salvou. Ela também começa a se lembrar de Sarah perguntando sobre ele quando ela chegou na mansão. Ira então diz para si mesma, olhando para Sarah: "Agora devo a sua vida ao mesmo homem que um dia tentou tirá-la." Ele está falando do fato de ela achar que Orhun quis que a menina morresse, né? Que ela realizasse um aborto. O que não é verdade, mas na cabeça dela é. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.